Bom dia, pessoal da manhã, boa tarde, galera da tarde. Estamos começando mais uma aula de Sociologia. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que está aqui na tela de vocês, que é a estratificação e desigualdade social. Na primeira aula, que tratamos desse conteúdo, nós abordamos eh, alguns conceitos, o conceito de estratificação, o conceito de desigualdade social, enfim. E aí, a partir da aula de hoje, nós vamos falar dos tipos de estratificação social, que são três. O primeiro, veremos na aula de hoje, é a sociedade de castas. Depois, nós falaremos um pouquinho sobre os estamentos. Em outra aula, nós vamos falar também das classes sociais, tá certo? E começando a falar sobre a sociedade de castas, percebemos que as castas, pessoal, teve até alguns de vocês que mandaram mensagem pedindo para eu explicasse melhor essa questão das castas, né? Então vamos lá. Bom, a sociedade de castas, vocês têm que entender primeiro que as castas, é um tipo de estratificação, ou seja, é um tipo de divisão da sociedade, divisão social das pessoas, certo? Ou dos grupos sociais, né? E as castas, elas são um sistema muito, mas muito antigo mesmo. Data lá mais ou menos de 2500, 500 anos antes de Cristo, enfim, é um sistema muito antigo, certo? É um sistema que existiu em outros lugares, inclusive no Japão, mas se destacou principalmente na Índia, tá certo? Lá no país chamado Índia, o sistema de castas ele foi um destaque, ele durou durante muitos séculos, perdurou durante muitos séculos, alicerçado, tá certo, pela religião hindu, pelo hinduísmo, ok? E ele durou muito tempo, um sistema muito antigo, durou muito tempo e acabou juridicamente em 1950. Então, legalmente falando, pela lei, tá certo? Lá na Índia não existe mais o sistema de castas. Ninguém pode ser discriminado, ninguém pode ser tratado de uma maneira por pertencer a tal casta, porque juridicamente falando, legalmente falando, esse sistema não existe mais, tá certo? Porém, esse sistema ainda hoje influencia, a sociedade, afinal, durou muitos e muitos séculos. É como no caso aqui do Brasil, a escravidão no Brasil acabou, em 1888, mas a escravidão influencia ainda hoje na sociedade brasileira. O racismo, o preconceito racial, a discriminação racial, enfim, tudo isso ainda é herança do período escravocrata, perdão, aqui do Brasil, certo? E no caso, o sistema de castas, ele acabou em 1950, então nós temos aí mais de 50 anos, e ainda assim ele continua resistindo de alguma maneira, ainda influencia a sociedade, afinal foram séculos em meio a esse sistema, e é difícil isso sair de maneira muito rápida, né? Ela ocorre de maneira gradual, de maneira lenta, conforme as gerações vão passando, apesar de já ter mais de 50 anos, ok? E aí, continuando, vamos falar a definição do que é casta. O que é casta? Casta é um grupo social hereditário. Olha lá, é um grupo social, ele é hereditário, ou seja, a casta passa de pai para filho. Então, se você nasceu em uma determinada, se você nascesse em uma determinada casta, você viveria e posteriormente morreria naquela casta, certo? Esse grupo, onde as pessoas só podem, primeiro, casar-se com pessoas do mesmo grupo. Então, se eu era de uma determinada casta, eu só poderia me casar com uma pessoa dessa mesma casta, tá certo? Eu não poderia casar com uma pessoa de uma casta diferente. Além disso, temos mais coisas aqui à frente, né? A casta a qual a pessoa pertencia, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dessas castas, quais eram, ok? Ela vai determinar a profissão da pessoa. Então, se eu nasci numa caixa, que essa casta era uma caixa de agricultores, então eu seria agricultor, eu não teria opção durante a vigência desse sistema, tá certo? A caixa também define os hábitos alimentares, a maneira de se alimentar das pessoas, o modo de se vestir, o vestuário, dentre outras coisas. Então, praticamente quem eu seria, quem nós seríamos se vivêssemos nesse sistema, seria determinada pela casta a qual nós nascêssemos, por assim dizer. A profissão, a alimentação, a vestimenta, a maneira de falar, tá certo? O casamento,
tudo isso influenciado pela casta a qual a pessoa nascia ou nascesse, ok? As castas, pessoal, elas formavam uma sociedade sem mobilidade social. Então, se eu nasci numa casta inferior, era impossível migrar ou subir, digamos assim, ascender socialmente para uma casta superior. É impossível, tá certo? Isso é impossível. Então, se eu nascesse numa casta inferior, eu morreria nessa casta. Se eu nascesse numa casta superior, eu morreria nessa casta, tá certo? Além disso, né, os indianos, né, hindus, acreditavam que o que determinava a casta ao qual você nascesse seria a conduta em uma vida anterior. Então, os hindus acreditam em reencarnação. Então, na lógica do hinduísmo, se eu fosse uma pessoa boa em vida, na próxima vida eu nasceria numa casta melhor, eu teria uma vida melhor, certo? Se eu fosse uma pessoa má em vida, com más ações, má conduta, eu nasceria numa casta inferior na próxima encarnação. Então, olha como a religião hindu, no caso, foi a base para esse sistema de castas. Inclusive, a definição de casta, né, que nós vimos aí, era pautada em um livro hindu, tá? Num livro da religião hindu, certo? Num código moral, algo assim, vem a definição do que é casta explicando, ok? E aí nós vamos falar das castas, né? São 4 ou 5, se eu não me engano. A primeira casta é a casta dos brahmanes, né? Nós vamos começar como se fosse uma pirâmide, só que em vez de baixo para cima, de cima para baixo, tá certo? Então, a casta mais importante que existia naquele período era a casta dos brahmanes, certo? Era a casta, como eu já disse aqui, né? No alto da pirâmide social indiana, era formada, quem é que fazia parte dos brahmanes? Os sacerdotes, os magos, os religiosos e filósofos, tá certo? Então, vemos aí que os religiosos estavam sempre na casta privilegiada, né? As pessoas encarregadas de realizar os sacrifícios e rituais sagrados, então sempre ligada à religião, né? Os brahmanes representavam a autoridade espiritual e intelectual, tá certo? Naquela sociedade. E segundo a mitologia hinduísta, os brahmanes teriam nascido da boca do deus Brahma, considerado a representação da força criadora do universo. Então, a religião hindu é uma religião politeísta, eles acreditam em vários deuses, e um desses é o deus Brahma, tá? A gente conhece esse nome aqui por causa de uma cerveja, mas é um nome sagrado para o povo hindu, tá certo? E era considerado, o deus Brahma era considerado a relação, ou melhor, a representação da força criadora de todo o universo. É como se ele fosse o responsável pela criação do universo. E os brahmanes, né, as pessoas que faziam parte dessa casta, é como se tivessem nascido, né, o primeiro brahmane, ou sua linhagem, a partir da boca do deus Brahma. Então, por isso que os religiosos, magos sacerdotes, a partir da palavra, a partir da boca, certo? Deu para estabelecer essa relação? E aqui nós temos uma imagem, né, exemplificando quem seriam os brahmanes. E aí dá para vocês perceberem as roupas coloridas, os adornos religiosos, as pinturas, né, no rosto, a barba grande, enfim. É uma figura que nós vemos muito em filmes ou documentários, enfim, que retratam um pouquinho da Índia, né? E aí nós temos a segunda casta, que são os kshatriyas, ok? A segunda casta, de maior prestígio, era dos guerreiros. Então, na primeira nós temos os brahmanes, que eram os religiosos. Na segunda casta, de cima para baixo, nós temos os guerreiros ou kshatriyas, certo? Que reunia pessoas com atribuições. Não eram só guerreiros, ok? Mas eram pessoas com atribuições judiciárias, ou seja, juízes, né? Policiais, militares, aí entra no sentido de guerreiro, né? A casta incluía ainda os reis, os nobres, as autoridades civis, os senhores feudais, né, durante o período, e também eram responsáveis pelo poder político e militar. Então, se os brahmanes eram os religiosos, né, os sacerdotes, os kshatriyas seriam os políticos, né, as autoridades civis, os nobres, os reis, os policiais, o judiciário, enfim, certo? E segundo a mitologia hindu, eles teriam nascido do braço direito, porque está espelhado, tá? Mas o braço direito do deus Brahma. Então, na primeira casta, os brahmanes saíram da boca, são sacerdotes. Da segunda, os kshatriyas saíram do braço direito, né? É a justiça, é o poderio militar,
são os políticos, aqueles que comandam a sociedade, certo? E aqui nós temos uma imagem dos chátrias, né? Você vendo que essa roupa bem colorida deles, não estou dizendo que eles andam assim, até porque a casta, legalmente falando, não existe mais, tá certo? Mas pode ser um adorno festivo. E aí, a terceira casta são os vaixás. Quem eram os vaixás? Os vaixás eram responsáveis pelo conjunto de atividades econômicas. Então, no primeiro, os brahmanes, os sacerdotes. O segundo, deixa eu voltar aqui, os kshatriyas, perdão, eram os políticos, né, os guerreiros, os nobres, os reis. E nós tínhamos os vaixás. Está vendo aí que tá os sacerdotes, né? Os políticos, os reis, enfim, os nobres e aqueles que eram responsáveis por produzir alimentos e as riquezas daquele país, tá certo? Que eram os vaixás. Então, os vaixás respondiam pelo conjunto de atividades econômicas que incluíam desde funções agrícolas, trabalhar na agricultura, produção de alimentos, a questões artesanais, comerciais e também financeiras, tá certo? Estavam quem? Artesãos, criadores de gado, camponeses, mercadores. E aí nós temos um parêntese, na lâmina, que dá para vocês perceberem, dizendo que o líder pacifista, Mahatma Gandhi, ele pertencia à subcasta dos vaixás. Então, a época de Gandhi, salvo engano, ainda existia a sociedade de castas e ele pertencia ao grupo dos vaixás, tá certo? E segundo a mitologia hindu, os vaixás, os comerciantes, os responsáveis pela produção de riquezas, digamos assim, teriam nascido das coxas do deus Brahma, tá certo? Então nós temos boca, os mais importantes, que eram os sacerdotes, braço direito, os nobres e guerreiros, e coxas, aqueles que sustentavam, digamos assim, a sociedade com seus trabalhos, os comerciantes, artesãos, agricultores, criadores de animais, enfim. E aí nós temos a imagem de um vaixá, uma roupa mais simples, ali atrás nós vemos como se fossem alimentos produzidos, tá certo? E aí nós temos os Sudras, que é a quarta casta, tá certo? Quem eram os Sudras? Era a casta inferior, então estava lá na base da pirâmide, ok? Era formada pelos servos, aqueles que trabalhavam, trabalhadores braçais, empregados domésticos, tá? Seus integrantes eram encarregados de realizar todas as atividades necessárias para garantir a sobrevivência material da comunidade, a questão do trabalho doméstico, a questão da construção, a questão do serviço, aquele serviço mais pesado. Okay? Os hindus acreditavam que os Sudras teriam nascido dos pés do deus Brahma. Okay? Então nós temos os Brahmanes, da boca, da cabeça. Nós temos... esqueci agora o nome. Volta. Um minutinho. Os chátrias, eu só queria dizer vaixás. Nós temos os chátrias, do braço direito do deus Brahma, os nobres, enfim. Os vaixás, das coxas, aqueles responsáveis pela produção de riquezas, de alimentos. E os Sudras, que estariam ali na base, lá no finzinho assim, dessa pirâmide, que teriam nascido dos pés do deus Brahma. Aqueles trabalhos pesados, aqueles trabalhos de limpeza, de trabalhos domésticos, enfim. E aqui nós temos uma imagem de Sudras, as mulheres trabalhando na agricultura, tá certo? E lembrando que se eu nascesse, se eu fosse indiano e tivesse nascido na época das castas e tivesse nascido em uma família Sudra, eu seria um Sudra. Se tivesse nascido em uma família Vaixá, eu seria um Vaixá, e aí vai, certo? E por fim, acabamos aqui as castas, tá certo? Eram essas 4, mas nós temos um grupo social que não fazia parte de nenhuma casta. Então, como é que eles se enquadravam? Eles não se enquadravam, tá certo? Que são os párias, Não sei se vocês lembram de uma novela chamada Caminho das Índias, que passou na Globo, tratava um pouquinho disso, e se eu não me engano, ao invés de ser párias, o nome utilizado era Dalit. Vocês podem até encontrar também, em vez de pária, o nome Dalit, tá certo? Então, quem eram os párias ou os Dalits? Eram pessoas que estavam abaixo da casta, fora da pirâmide, é como se não pertencessem à sociedade, fora da pirâmide social. Párias ou intocáveis, eles eram considerados intocáveis, você não podia nem tocar, chegar próximo deles. Okay? Eles faziam trabalhos tidos como indignos, aqueles que nem os Sudras fariam.
Entre os sem castas estavam limpadores de fossas sanitárias. O que é fossa sanitária? Nossas casas, com exceção de algumas ruas aqui em Altaneira, a maioria delas usa fossa. Então, tudo aquilo que nós fazemos quando vamos ao banheiro fica depositado nessas fossas. Em algumas ocasiões é necessário limpar as fossas. E aí, imagina você entrar num buraco cheio de fezes de outras pessoas, fezes e urina. Então, os párias, eles faziam esse trabalho de limpar a fossa. Meu Deus! Trabalho de coveiro, que eles consideravam trabalhos indignos. E também considerados carniceiros, né? Pegar a sobra de comida. Os hinduístas, né? Os hindus acreditavam que os párias ou os intocáveis não teriam nascido de Deus Brahma e por isso deviam ser discriminados. Olha só. Né? Então, os hindus acreditavam que os párias, né? Os dalits, eles não nasceram de Deus Brahma e por isso não deveriam pertencer a nenhuma casta ou àquela sociedade. Tá certo? Eles viviam lá, só que eram considerados, eram excluídos socialmente falando. Não eram considerados em casta alguma. É como se fosse uma pessoa que não faz parte daquela sociedade, que faz alguns trabalhos considerados por eles indignos apenas para sobreviverem. Tá certo? Então, podemos perceber que era uma sociedade bem dividida, né, bem estratificada. Cada casta tinha uma função social diferente, não havia mobilidade social de uma casta para outra, e ainda por cima havia um grupo que era excluído desse sistema de castas, que eram os párias. Okay? E aqui nós temos uma breve imagem, né? Aqui em sua maioria mulheres, párias ou dalits, né? Consideradas impuros, enfim, essas mulheres sofriam muito. Ainda, eu não sei se sofrem ainda, né? Mas na época das castas sofriam muito, porque eram abusadas livremente, as pessoas não eram punidas, já que elas não eram consideradas parte da sociedade. Estão entendendo? Então era um sistema muito rígido, um sistema muito cruel, muito duro. Eu acredito que muito difícil de se viver nele. Certo, pessoal? Eu espero que tenha sido esclarecedora, né, a aula. Alguns de vocês pediram, né, para falar sobre a questão das castas, né? E é isso, pessoal. As castas presentes no sistema de castas da Índia e também aqueles que eram excluídos até desse sistema, tá certo? Nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho sobre os estamentos, certo? E depois as classes sociais, tá bom? Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar, tá bom, galera? Valeu, até a próxima aula.